Olá a todos, estamos retomando, né, o processo de avaliação dos resumos submetidos ao terceiro simpósio de neuromodulação não invasiva. Nesse momento nós vamos arguir o trabalho da Marília Silva, intitulado Eletroencefalografia Quantitativa em Indivíduos Saudáveis e Pacientes pós-AVE crônico, um estudo transversal. Como acidente vascular encefálico vai alterar a atividade elétrica cerebral? Medidas quantitativas eletroencefalográficas podem servir como biomarcadores e mensurar com alta precisão temporal o padrão de atividade pós-AVE. Dentre essas medidas, podemos utilizar a Power Radio Index, que é a razão, a PRI, que é a razão entre a média de poder espectral relativo das bandas de frequências lentas, delta e teta, e rápidas, alfa e beta. Essa medida PRI, geralmente quando ela está mais alta, significa que ocorre uma lentificação da atividade elétrica cerebral. Então, com isso, nosso objetivo foi identificar diferenças no padrão de atividade elétrica cerebral, utilizando a PRI em pacientes pós-AVE crônico, comparando com saudáveis, e também comparando o comprometimento sensório-motor leve, moderado e grave desses pacientes pós-AVE. Este foi um estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. A amostra foi composta por 47 pacientes pós-AVE, sendo 25 com comprometimento sensório-motor leve e moderado, 22 com comprometimento sensório-motor grave e 12 indivíduos saudáveis. Os critérios de inclusão foram pacientes de ambos os gêneros, idade entre 18 e 75 anos, com tempo de lesão, com diagnóstico de AVE hemorrágico isquêmico, tempo de lesão maior ou igual a 3 meses e presença de sequelas sensório-motoras em membro superior, avaliadas através da escala de Feynman. E de exclusão foi a presença de outro tipo de distúrbio neurológico psiquiátrico e déficit cognitivo grave avaliado pelo mini-exame de estado mental, menor que 18 pontos. Durante a aquisição, os pacientes involuntários estiveram sentados, em repouso, sem qualquer comunicação. O sinal do EEG foi captado através de 9 canais, seguindo o sistema de marcação 1020 de eletroencefalografia. Para a mensuração da PRI, o poder absoluto de cada canal foi calculado e, em seguida, foi realizada a relativização do poder em ambos os grupos. O teste T para amostras independentes calculou a PRI dos pacientes pós-AVE e comparou com os dos indivíduos saudáveis, sem considerar seu comprometimento sensório-motor. E o teste de ANOVA-ME já considerou o grau de comprometimento sensório-motor, comparando com os indivíduos saudáveis com o pós-falta de teta. E foi considerado um p-valor menor ou igual a 0,05 e toda análise foi realizada através do software SPSS, versão 23. Nos resultados, a gente trouxe o índice da Power Radio Index, que é a PRI, e a gente viu que os resultados mostraram que a PRI dos pacientes pós-AVE, quando comparado com os saudáveis, foi maior. Quando a gente levou em consideração o grau de comprometimento sensório-motor, a PRI também foi maior comparando com os voluntários saudáveis, e entre os pacientes pós-AVE leve, moderado e grave, a PRI também foi semelhante. E no poder ANOVA, que de 0,91, mostrou que a amostra foi suficiente para responder a questão clínica. Como a gente viu, realmente os pacientes pós-AVE tiveram a identificação da atividade cerebral, quando a gente comparou com os voluntários saudáveis. E a alteração desse balanço da atividade elétrica cortical nos pacientes pós-AVE parece relacionar com seu comprometimento sensório-motor. Entretanto, a PRI nesses pacientes foi semelhante, o que mostrou para a gente que a atividade cerebral entre os pacientes sensório-motor grave e leve moderado foi semelhante. E uma limitação do estudo foi o pequeno número de canais utilizados no EEG, já que um pequeno número pode não ter abrangido toda a área lesada e isso pode ter contribuído para o desfecho. E assim, concluímos que, quando a gente comparou com os indivíduos saudáveis, os pacientes pós-AVE apresentaram uma identificação da atividade cerebral, mas que não dependeu do seu nível de comprometimento sensório-motor. E que a PRI não foi capaz de identificar padrões de atividade elétrica cerebral quando a gente levou em consideração o nível de comprometimento sensório-motor dos pacientes pós-AVE. Obrigada. Obrigada, Marília, pela sua apresentação. Parabéns. Agora convido a professora Juliana Gulardins para a arguição. Oi, Marília, parabéns pela sua apresentação. Foi bem ilustrativa, né? Eu fiquei com algumas dúvidas, tá? Eu acho que um ponto aí que
não ficou claro para mim, só veja se o meu raciocínio está correto, tá? Vocês encontraram diferenças entre indivíduos saudáveis versus os indivíduos AVE e não encontraram entre eles, né? Por grau, quando você categorizou a gravidade, é isso, né? Tá. E aí, não, o que eu senti falta foi, eu sei que o tempo é limitado, enfim, tem toda essa restrição, mas justamente como você explica essa ausência de um pouco mais profundo, né? Qual é o raciocínio por trás dessa ausência de diferença? Isso tem a ver com alguma limitação do estudo que você pontua, que pode ser, por exemplo, o tamanho amostral, ou alguma condição até, não sei se vocês controlaram algum cofator, por exemplo, nível de escolaridade, contexto socioeconômico, renda, enfim, porque às vezes isso pode ser um fator para o aprendizado motor, o quanto esses pacientes, como é o processo, digo assim, quanto tempo de intervenção eles têm, se vocês chegaram a fazer algum controle em relação a esses fatores que poderiam intervir sobre esse resultado, né? E se você tem alguma explicação por essa não diferença em relação à gravidade do AVE. Em relação à não diferença, eu acho que pode ter sido a medida em si, que talvez também a limitação do próprio estudo, que talvez um maior número de canais abrangesse melhor a área lesada, e ter um melhor esclarecimento sobre isso. A própria medida PRI, que pode ser que a própria medida também não esclareça tão bem isso, sobre a medida entre os comprometimentos sensoriais motor leve, moderado e grave. Você acha que essa medida não foi sensível? Como que você explica aí, que foi seu principal, né, instrumento, por que ele não foi sensível? Talvez porque no nosso resumo, essa medida PRI foi geral, não foi uma medida que abrangeu, não comparou os dois hemisférios. Esse é um estudo que é de outro estudo maior. Em outro estudo maior realmente tem essa comparação. Talvez se a gente tivesse levado em consideração os dois hemisférios e não como uma medida geral, com a PRI, nesse nosso estudo, isso também possa ter interferido. Talvez a gente comparando de forma melhor entre um hemisfério lesado e saudável, a gente tivesse uma medida mais assertiva. Obrigada, professora Giana, pelas suas considerações. E agora eu convido o professor Marcos Vinícius. Oi, Marília, parabéns. Eu acho que os meus comentários vão ser até repetitivos, porque vai muito do que a professora Juliana comentou. Toda vez que a gente realiza um estudo, né, a gente tem que perguntar assim, nossa, isso supriu aquilo que eu estava imaginando que deveria ser feito? Os métodos, o discorrer dos métodos, ele foi conduzido de uma forma que eu pudesse responder e eu pudesse realmente dizer assim, nossa, essa informação aqui, ela não precisa mais de um estudo, ou ela precisa ser indagada de uma outra forma, precisa de uma complementação. Eu acho nesse sentido, porque quando a gente parte do método, e quando você, Marília, de uma forma muito responsável, fala assim, olha, a gente não usou um número de canais suficiente. E aí, a gente também não dá para desprezar o trabalho como inteiro, sabe? É muita arrogância. Mas a gente também tem que estar com o pé no chão para saber, vamos lá, e qual que é o próximo passo? O que é que esse trabalho não me deu, que eu posso conseguir em uma outra oportunidade? E a ciência é assim, né? A gente, na verdade, deveria ser treinado para ser humilde, não para a gente ser cheio de certezas. E eu acho que quando você coloca que a quantidade de canais não é suficiente, aí eu queria saber de você, até ser um pouco de repetitivo, assim, mas da gente fazer esse trabalho, né, de reflexão. O que isso significa na prática, né, do ponto de vista? Na prática, não é na prática clínica, mas na prática do que você encontrou, dos seus resultados. O que te leva a pensar quando vocês tiveram a possibilidade de usar um tipo de equipamento, né, e às vezes a gente tem limitação, a viabilidade, tal, várias questões. Eu queria ouvir de você isso. Em relação ao número de canais em si, seria, como eu falei, de não abranger toda a área lesada do hemisfério e assim a gente não ter uma medida tão assertiva quanto se eu tivesse pego toda a área lesada, que isso pode ter interferido no resultado. Com certeza, Entendi. isso é uma limitação. Eu não sei que fase você está aí da sua formação, mas parabéns e eu acho que as considerações são para enaltecer e melhorar o trabalho. Com certeza, eu agradeço todas as considerações de vocês. É muito importante para que sempre a gente possa melhorar. Bom, muito obrigada a todos. Obrigada, professora Juliana. Obrigada, professor Marcos. Obrigada, Marília, por responder
assiduamente todas as considerações. Eu declaro encerrado, então, o processo de avaliação da autora Marília. Obrigada a todos. Obrigada.